Vamos lá, pessoal, para a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2017, primeira aplicação. Uma questão de eletromagnetismo que tem um grau de dificuldade grande, tá? Porque além de envolver os conhecimentos de eletromagnetismo, ela também envolve os conhecimentos da primeira lei de Ohm e da segunda lei de Ohm, tá? Então, é uma questão que fica até estranha falar que ela tem uma única habilidade, porque você tem habilidades aí diversas, tá bom? Mas, vamos lá. Ele fala assim: para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em energia elétrica, o estudante constrói um pequeno gerador, utilizando um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A. Dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B. E um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma frequência F. Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente de curto-circuito I. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador, mantendo constante o valor da corrente de curto I, o estudante deve dobrar o quê? Então vamos lá, olha só. Ele fez um gerador e o gerador produzia uma tensão V e possuía uma corrente de curto-circuito I. Ele quer dobrar o valor da tensão máxima, tá bem? Mas mantendo a corrente de curto-circuito constante. E aí ele dá sugestões. Ele deve dobrar o número de espiras, ele deve dobrar a frequência de giro, ele deve dobrar a intensidade do campo magnético, ele deve dobrar a área das espiras, ele deve dobrar o diâmetro do fio. Bom, vamos começar em partes para ver como é que a gente vai desenrascar isso aí. Olha só, primeira coisa, o que é um gerador, né? Então, um gerador ele vai ter uma força eletromotriz e ele vai ter uma resistência interna, tá? Todo gerador tem uma força eletromotriz, quantos volts ele de fato gera, e uma resistência interna. No caso, o nosso exercício falou que o gerador tem uma corrente de curto-circuito. Então, é como se eu pegasse o terminal do A de saída do gerador e ligasse ao terminal B, fazendo o gerador, então, entrar em um processo de curto-circuito. Então, quando o gerador está em curto-circuito, a única resistência do sistema é a resistência interna desse gerador. Tá bem? Bom, de posse disso, vamos lembrar da nossa primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm fala que U é igual a R vezes I, ou eu posso isolar o I, falar que I é igual a U sobre R. Observa que eu posso escrever esta fórmula para este circuito. A minha DDP seria a minha força eletromotriz, a minha resistência seria a única resistência do circuito, que seria a resistência interna, e aqui, então, nós teríamos a corrente de curto-circuito. Então, a corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Tudo isso para a gente entender uma coisa. Se eu quero ficar com a corrente de curto-circuito constante, o que eu preciso fazer? Bom, repara que o exercício quer dobrar a tensão gerada. Então, para que eu dobre a tensão gerada sem alterar a corrente de curto-circuito, obrigatoriamente eu tenho que alterar a resistência interna. Então, se eu dobrar a tensão, eu dobro também a resistência interna, de tal forma que a corrente de circuito permaneça, a corrente de curto-circuito permaneça a mesma. Aí você fala assim, mas professor, como é que eu vou aumentar a resistência interna?
O nosso gerador é feito de espiras. Eu tenho duas formas de aumentar a resistência interna, a resistência desses fios, né? Eu posso aumentar a resistência interna aumentando o comprimento do fio das espiras. Então, se eu aumentar o comprimento do fio das espiras, eu vou aumentar a resistência interna. E eu também posso diminuir a espessura do fio das espiras. Então, eu posso trabalhar com fio mais fino, né? E diminuindo a espessura dos fios, eu também aumentaria a resistência interna. Bom, mas então, de cara, já desconfiamos que para que a corrente de curto-circuito não se altere, ao dobrar a tensão, preciso dobrar a resistência interna, que é o que a gente provou aqui. Tá bem? Agora, vamos ao eletromagnetismo. Repara que até agora a gente não falou nada sobre eletromagnetismo. Tá? Quando a gente tem uma espira rodando dentro de um campo magnético, a tensão gerada, a força eletromotriz gerada por essa espira, ao ser girada, é dada pela lei de Faraday. Tensão induzida é a variação do fluxo dividido pelo tempo. Tá bem? Então, tensão induzida é a variação do fluxo dividido pelo tempo. Tem um sinal menos aqui, mas para o exercício não vai fazer a menor diferença, deixei isso de lado. Tá bom? Então, tensão induzida, variação do fluxo dividido pelo tempo. E quem é a variação do... O que é fluxo? Fluxo é B, que é o campo magnético, A, que é a área da espira, cosseno θ é o ângulo entre o vetor normal e o vetor campo. Por sinal, nessa posição em que a espira está desenhada, o vetor θ não, o ângulo θ está dando 0 graus, porque a direção do vetor preto e a direção do vetor azul está na mesma. Então, seria BA cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, então o fluxo seria B vezes A. Tá? Só que essa espira fica rodando. Então, naquilo que a espira roda, esse ângulo θ muda. Tá bem? Então, vamos lá, olha só. Isso aqui é para uma espira, mas ele disse que o nosso gerador tinha N espiras. Como é que eu transformo essa fórmula de uma espira para N espiras? Tranquilo. É só multiplicar pelo número de espiras. Então, a tensão gerada total é N vezes a tensão induzida em uma espira. Então, se eu tiver uma espira fazendo 1 volt, então a tensão total é 1 volt. Se eu tiver duas espiras fazendo 1 volt, a tensão total é 2 volts. Tá bem? Lógico que essa tensão não é constante, essa tensão vai ser alternada. Tá bem? Mas, o que vai acontecer? Repare, então, que se eu quero dobrar a tensão induzida, tensão total, eu posso dobrar o número de espiras. Então, se eu dobrar o número de espiras, eu dobro o N, a tensão gerada dobra. E aí é que vem um lado interessante. Ao dobrar o número de espiras, se uma espira tinha comprimento x, duas espiras vão ter comprimento 2x. Então, repara que se eu dobro o número de espiras, eu também dobro o comprimento do fio. Então, eu acabo resolvendo o meu exercício. Por quê? Ao dobrar o número de espiras, eu dobro a tensão induzida. Ao dobrar o número de espiras, eu também dobro o comprimento do fio. Dobrando o comprimento do fio, eu dobro a resistência. Então, ao multiplicar o número de espiras por 2, o comprimento de fio também é multiplicado por 2. E se o comprimento do fio dobrou, a resistência desse fio também dobra. Isso é dado pela segunda lei de Ohm, tá bem? Então, por isso que ficamos aí com a alternativa A, a alternativa correta. Mas, como falei para vocês, a questão tem um grau de complexidade muito alto e um tempo de análise que estouraria aqueles 3 minutos
que a gente tem para resolver a prova, cada questão aí na prova do Enem. Beleza, gente? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.